Graças a Deus, mais uma semana nós começamos na presença do Senhor e com a palavra de Deus diante de nós. Quero saudar a você neste dia, nesta segunda-feira, com a paz do Senhor Jesus. E nós vamos ao capítulo 14 de Lucas e vamos estar terminando este capítulo a partir do versículo 25 até o fim do mesmo. E o texto diz o seguinte: ora, ia ele com ele uma grande multidão. E voltando-se, disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluias. Uma palavra com certeza dura, até quem entende pouco ou muito. E digo que eu tive que tomar muita atenção e algum tempo neste texto, meditando para entender um pouco daquilo que Jesus estava ensinando e falando. A palavra que se repetiu neste texto é uma palavra duríssima, duríssima. Jesus estava dizendo que alguns não poderiam ser seus discípulos. Ora, uma pessoa que permanece no pecado, coisa desse tipo, eu entendo. Não vai entrar no reino de Deus. O pecado, a maldade, enfim, as nossas iniquidades foram levadas em Cristo Jesus. Nós precisamos permanecer num caminho de justiça, num caminho de obediência à palavra. Mas Jesus aqui não está falando disso. Ele está falando de prioridade. Ele está falando de aborrecer a outras coisas que nós tomamos tempo, amamos, planejamos. E Jesus ainda está colocando estas coisas como quem nós temos que decidir. Porque ele diz, olha, se você tomar este lado, você não pode ser meu discípulo. Uma colocação que para um cristianismo moderno de hoje, pós-moderno, progressista, devem querer arrancar da Bíblia, porque é inaceitável que Jesus seja tão extremista, extremado, e que não receba por discípulos aqueles que de boa intenção querem, mesmo com as suas próprias regras, ser discípulos de Jesus. O fato é que nós ficamos com a palavra de Deus e nela nós meditamos e nela nós aprendemos aquilo que Deus fala para nós, e Deus é Deus. É uma coisa que parece tão simples, até simplória, mas que muitos nas igrejas perderam a dimensão do que significa o fato de que Deus é Deus. E é o único Deus. Aleluia. Ele pode ser Deus porque ele é Deus. Ele faz como quer, ele manda como quer, ele determina como quer. E, na verdade, é pela sua graça e misericórdia que ele nos ensina, não só nos ofereceu o caminho em Cristo Jesus, mas nos ensina como permanecer, nos discipula através da palavra a permanecermos neste caminho. E este é um texto como este.
Jesus, foi interessante que ele estava cercado de uma grande multidão. E se fossem os pregadores de hoje, ele traria uma mensagem que apaziguaria, que os deixaria felizes, que daria ibope, que daria visualizações, que daria seguidores. Mas veja que Jesus não foi nada disso. Não, desta vez foi uma pregação dura, de outra vez foi mais dura. Ele virou para trás e disse, se vocês não aguentam, né, dura esse discurso, não querem, vão embora. Pode ir embora. Este era Jesus, não o que está sendo pintado hoje como Jesus. E eu digo pintado não só no gráfico, mas nas palavras, nos ensinamentos. Mas eis aqui uma pregação duríssima de Jesus. Vamos voltar lá. Ele disse, olha, primeira coisa, quem é que negou Jesus de ser seu discípulo? Ele diz, quem não aborrecer. Porque tem um outro texto, uma outra colocação, que ele diz, quem não amar, né, mais do que a ele, o pai e a mãe. Mas agora, nessa colocação de Lucas, que é a palavra de Deus, ele fala de aborrecer. Pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e até a sua própria vida. E eu, ainda que escute esta palavra aborrecer, eu entendo ela no contexto de prioridade, porque Deus não está desfazendo aquilo que ele fez, ele nunca desfaz o que fez. Portanto, a colocação familiar não está sendo desfeita. Jesus não quer separar maridos de mulheres, pais de filhos. Mas ele também já nos advertiu, em um texto que nós já estudamos aqui, que por causa dele haveria dissensão na família, né? Então agora ele disse, olha, quem não aborrecer, e neste contexto de aborrecer, ele não deixou só as pessoas, ele disse a si mesmo. Então ficou mais claro, mais fácil para eu entender e você entender também. O que significa aborrecer a nós mesmos? É priorizar tanto a Deus e o reino de Deus, o ser discípulo de Jesus, que este outro, seja ele mesmo a minha pessoa, perde o valor. Eu não faço questão de dar o que ele quer, porque eu amo tanto ao Senhor, eu quero tanto ser discípulo, servir ao Senhor, entregar a minha vida, fazer a missão, a comissão do Senhor de pregar o Evangelho, como estamos estudando na escola dominical, que eu aborreço a minha carne, a mim mesmo. Eu não tenho prazer em dar, em agradar. Faz sentido agora o que é aborrecer neste contexto? Nem a minha família, nem a mim mesmo. Volto a dizer, Deus não está quebrando aquilo que ele construiu, mas colocando uma prioridade espiritual. Segue dizendo, quem mais não pode ser meu discípulo? Ele diz, quem não fizer isso não pode ser meu discípulo. Ele diz, quem mais não pode ser meu discípulo? Ele diz, quem não levar a sua cruz e vier após mim. Então o evangelho é um evangelho de cruz. Não é a cruz para perdão dos pecados, porque essa foi Jesus quem levou. E nós não podíamos, simplesmente também não podíamos. Nenhum de nós, por morrer, pagaríamos o preço dos nossos pecados. Não podíamos, não tínhamos como pagar. No entanto, o evangelho é o evangelho de cruz. É um evangelho que é pesado, que vai de encontro aos prazeres da vida, à realidade deste mundo. E Jesus diz, quem não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. E eu me pergunto hoje, entre o nosso meio de crentes, quem é que está tomando a sua cruz? De vir à igreja, todos os cultos, de estar em comunhão com os irmãos, de estar servindo, de estar evangelizando, de estar priorizando ao Senhor na sua vida. É tomar a sua cruz, a vergonha da cruz de Cristo, o vitupério de ser visto como um crente quadrado, como chamem, mas que nós entendemos que estamos sendo fiéis ao Senhor, que é Deus, e Ele pode ser Deus, e Ele é Deus, e Ele não vai mudar por causa do nosso entendimento do que Ele é. Ele, por seu amor e a sua graça, nos esclarece, mas é para quem quer ouvir. E ele termina este texto dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muitos não deram ouvido. Muitos hoje não dão ouvido.
Mas pela graça de Deus, esta palavra ainda está sendo lida, aqui estamos nós e muitos outros pelo mundo estão lendo, ainda está sendo ensinada, e que Deus nos guarde de fechar esta Bíblia e deixar nossos púlpitos, nossas escolas dominicais, nossas igrejas cheias de conversas humanistas e sem a palavra de Deus. Eis aqui a palavra de Deus. Não pode ser meu discípulo. Aí ele começa com duas histórias. A primeira história de um que quer construir uma torre, e ele diz, olha, eu acho que a pessoa devia ver bem se vai ter material, se vai ter condições de terminar, porque senão vai ser uma vergonha total. Portanto, me parece que ele está desincentivando esta pessoa de entrar neste propósito. É um propósito da pessoa, ele queria edificar uma torre. Mas Jesus está dizendo, olha, não prioriza isso aí, porque se você vê que não está dando, não vai dar, você em si não tem força, não tem condições, não vai dar, vai passar vergonha. A mesma coisa, ele fez o paralelo de um rei que queria ir contra outro rei. Ele disse, se você não sentar e fizer as contas que os teus 10 mil vai ganhar dos 20 mil dele, então peça condição de paz, é o mais sábio. Ou seja, renuncie teu sonho, esta tua visão humana. Isto que tem sido vendido para você como positivo para a sua vida, mas que não vem de Deus, renuncie. É o que eu leio aqui. E que mensagem para os dias de hoje. Porque ninguém de nós quer renunciar nada disso. Pelo contrário, estamos atrás dos motivadores dos nossos sonhos. Estamos sonhando em ser ricos, estamos sonhando em ser famosos. Parece até que nós vamos viver o resto da eternidade neste mundo. Porque estamos semeando para isso. Estamos escutando estes motivadores, estes palestrantes, estes fazedores de obras extraordinárias, estes visualizadores de coisas em dimensões, enfim, que não existem. Aleluias. No entanto, é o nosso projeto de muitos, por que não dizer, está posto aí e Jesus está dizendo, olha, eu se fosse você, colocaria o pé no chão e descobriria que esse negócio não vai dar certo. E ele termina dizendo assim, pois, ou seja, conectando estas duas histórias com a sua última palavra. Ele diz assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E uma das palavras fortes da vida do evangelho é esta, é chamada renúncia. É chamada renúncia. Agora, Jesus, que é quem está dizendo isso, ele pode falar. A gente tem esse paralelo, né? Uma pessoa que não é mãe não pode falar para uma mãe, porque, na verdade, não sabe. Na prática. Pode saber na teoria, não sabe na prática. Né? Uma pessoa que não é de uma certa profissão não pode ensinar aquele que tem anos de carreira numa profissão. Ora, Jesus sabe o que é renunciar. Ele renunciou o seu lugar no céu, a eternidade. Ele renunciou a sua glória para vir encarnar-se em forma de homem, nascer como bebê, sofrer neste mundo, com um fim que ele já sabia qual seria, de ser crucificado numa morte cruel, na cruz do Calvário. Jesus conhecia o que era renúncia. Foram 33 anos de vida, de pura renúncia, coroada com a renúncia maior. Então agora ele diz para nós, vocês têm os seus projetos, mas quem não renunciar tudo quanto tem, inclusive a estes, não pode ser meu discípulo. É uma palavra muito dura, irmãos. Eu confesso que eu sinto também, mesmo que eu fale com este ardor, porque pela graça de Deus eu amo ao Senhor e deixo no meu coração Ele ser Senhor da minha vida. Aleluia! É difícil, eu me tremo por dentro, perguntando, será que eu posso, Senhor, ser teu discípulo, tua discípula? Né? No entanto, vamos reavaliar as nossas prioridades. Vamos nos humilhar diante do Senhor. Vamos nos tornar de volta a sua palavra para a fortaleza espiritual, porque nele nós encontraremos força.
deste caminho, de permanecermos no caminho, naquilo que ele deseja, sendo o sal, porque ele termina o texto dizendo, o sal, se ele degenerar, ele não pode fazer mais nada. Com que vai se adubar? Ele não presta para nada para a terra, nem para o monturo. Vai ser lançado fora. Então, não pode ser meu discípulo, vai ser lançado fora. Palavras fortes de Jesus, mas é de Jesus e ele pode. Não só ele foi exemplo de renúncia. Ele é Deus e Deus Pai está por trás desta palavra, deste evangelho. Um Deus que ama. E porque ama, ele nos faz conhecer o seu caminho. É um caminho apertado, ele não disse o contrário. Mas que leva ao céu, que leva à salvação. E tem mais uma coisa que eu quero compartilhar agora do meu coração com você. É que por mais que com os nossos olhos humanos pareça de sofrimento, na verdade, é de delícia. Porque no caminho de renúncia a gente vê a glória de Deus. A gente vê os sinais de Deus, a gente vê a multiplicação do pão e do peixe, a gente assiste salvação de pessoas, a gente assiste oprimidos sendo libertados, a gente assiste a glória do Senhor tomando conta da nossa vida, a gente vive uma graça que fora deste lugar de ser discípulo de Jesus, ninguém jamais conhece. Então, na verdade, é bom que nós possamos reavaliar-nos neste dia, nos humilharmos diante do Senhor e estarmos felizes de renunciar para sermos discípulos de Jesus. Amém.